aqui no nosso estúdio CBN Cuiabá com ela, que além de ser uma advogada competente, consegue unir uma beleza maravilhosa com conhecimento e sabedoria e com uma dose única e extra de generosidade, colocando esse projeto no ar, Múltiplas, contando histórias de mulheres inspiradoras, e é sempre uma honra estar ao lado dessa super parceira admirável. É ela, Luciana Monduzzi, anfitriã de Quinta. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, minha amiga. Gente, fiquei emocionada com essa fala aqui dela. Verdade, absoluta. Você sabe que assim, ela já é minha best, né, gente? Ela já é minha best. Acho bom. Eu preciso contar pra audiência que a gente fez um luluzinho entre nós. A gente Fizemos. saiu, logo que começou o Múltiplas, nós duas fomos almoçar, né, Mar? Fomos. Vamos nos conhecer? Vamos. E foi tão lindo, Foi né? um faleiro bom, né? Foi um faleiro Eu bom. sentadinha, eu cheguei antes, eu sentadinha lá, gente, de repente, eu vou contar essa pra vocês, o restaurante parou, um restaurante chique, chiquíssimo, lá veio ela assim, ó, toda de vermelho, era roupa vermelha, um batom, eu vi as pessoas soltando os garfinhos assim, falei, minha amiga que tá vindo aqui no restaurante. Um certo exagero É calcado no verdade. amor, né? É verdade. O amor faz a gente exagerar na emoção. Pena que a gente tomou só uma tacinha, a gente tem que ter outro. Temos. Ai, bem-vinda, minha Obrigada, amiga. meu amor, Você está obrigada. sendo muito elogiada. Quando você sai daqui, eu fico muitas vezes respondendo às pessoas, e as pessoas elogiando, parabenizando, dizendo que bom que a história de mulheres inspiradoras agora tem um espaço fixo, determinado, para a gente ter esse faleiro. Tô muito feliz. Eu falo que às quintas-feiras, aí, o time do escritório sabe disso. Eles já sabem que quinta-feira, pra mim, tem um gostinho especial, porque tem mesmo. Tô muito feliz, muito feliz de estar aqui com você e muito feliz de estar com essa dupla maravilhosa, Que né, isso? Que demais. Nós estamos encerrando o especial Mês das Mães Verdade. com chave de ouro. Foi um mês lindo, Foi. Admirável. emocionante, de muito aprendizado, de muita emoção. E eu tenho certeza que o programa de hoje também vai ser muito especial. Então já coloca elas aqui abrindo a nossa roda, porque é uma história que vai inspirar, que vai emocionar, que vai balançar muita gente e com muito conhecimento também sendo compartilhado, porque ela é referência no marketing, nessa comunicação também. Mas eu não vou apresentar, não. Você que é a anfitriã. A gente fica louca para dar o spoiler, né? Mas vamos começar com a nossa matriarca. A gente tem aqui no Múltiplas hoje, com muita alegria, a senhora Ilza Emília Falcão de Arruda Franco, de 77 anos, viúva de Ney Franco, mãe de Luciana, Cristiana e Glauco, avó de João Pedro, Bento e Catarina. É uma mulher conhecidíssima pela sua sabedoria, pela sua capacidade de harmonizar, receber bem e receber com muita excelência. Me disseram que tudo que ela faz muito bem feito. É uma honra para nós tê-la no Múltiplas, porque Dona Ilza é uma mulher que apoia outras mulheres. Ela é a irmã mais velha de 3 irmãs. E até hoje participa do grupo das Mães Azuis do Colégio Notre Dame de Lourdes, colégio que eu estudei a minha vida inteira, diga-se de passagem. Eu sou do Notre Dame, Dona Ilza, e ela está ali neste grupo como uma grande apoiadora das mulheres que ali participam. Ela tem como característica principal na sua vida e na sua trajetória ser uma mulher de fé, um grande pilar da sua vida. Seja bem-vinda. Ela chegou aqui, eu falei, gente, é uma diva hollywoodiana chegando aqui no estúdio. Seja bem-vinda, Dona Ilza. Nós estamos muito, muito felizes por recebê-la. Agradecida. Estou aqui com prazer e gratidão mesmo, e que o amor irradia este momento todos nós. Amém. Que assim seja. Amém, mil vezes. E aqui do outro lado, do meu ladinho, eu tenho sua filha, Luciana Falcão Franco, de 55 anos, conhecida de todos nós por um sorriso que é impressionante, é um sorriso único que ganha, ilumina qualquer ambiente. Luciana, ela é mentora e palestrante em gestão de negócios, conhecidíssima em Cuiabá por fazer grandes transformações em empresas seríssimas, inclusive já foi referenciada aqui no Múltiplas. Uma mulher muito curiosa, que gosta de viajar, conhecer pessoas, conhecer lugares, mas ela tem uma característica muito importante. Por mais que seja uma mulher extremamente comunicativa,
é uma mulher que também preza muito silêncio. Agregadora, ela é autora do Uau da Lu, que é uma forma de valorizar quem faz a diferença e quem é muito dedicado no que faz. Eu quero acrescentar a este currículo sensacional algo muito especial, que é o nome dela, né? Luciana, por acaso é o meu. Gente, Luciana significa iluminada, mulher que traz luz. E é assim que eu te vejo, minha xará, uma mulher que ilumina, que traz luz. Muito obrigada, seja muito bem-vinda, que seja uma tarde abençoada aqui para nós. Amém, e assim será. Gratidão, vocês meninas, Luciana, Marcela e toda a equipe da CBN. É uma honra, é uma alegria. Falar de amor, falar de luz, falar de vocação, falar de como vencer, né, as diferenças. E acredito que todos nós temos diferença, mas viemos no mundo para fazer a diferença. E você faz muita. Você falou do sorriso, mas ela tem uma voz marcante que também chama a atenção. Já falei para ela algumas vezes, olha, essa voz é pro faleiro, é para espalha a sua voz, é uma voz linda, é aquela voz que quem tá no rádio é gostosa de ouvir, de acompanhar. E aqui, a Luciana prepara uma abertura muito especial, sempre acolhendo e trazendo um pouco dessa história. Porque você que está me ouvindo agora, quantas vezes teve a oportunidade de ter alguém para contar a sua história, para fazer a sua apresentação da sua caminhada até aqui, que eu sei que é tão valiosa, e por isso a gente tem tanta atenção em apresentar as nossas convidadas que trazem muita bagagem inspiradora, sabe para quem? Para você, para compartilhar essas histórias, mas a gente também tem o bom costume, dona Ilza, de sempre aproximar os nossos ouvintes da nossa audiência. É claro que ela fez uma apresentação linda, mas a gente quer ouvir da boca de vocês. Conta um pouco dessa sua trajetória, é claro que brevemente, mas da sua história, da sua essência, porque a gente quer ouvir da senhora, dona Ilza. Pode começar com a senhora aqui contando pra gente um pouco. Eu comecei a minha história de vida amadurecendo muito cedo. Fui professora, e logo me casei. Dediquei o tempo todo ao casamento. A minha filha predileta, de início que foi a predileta, né? A Luciana. E fiquei o tempo todo nessa vida de mãe, de cuidadora, de sempre companheira mesmo, né? Dedicada, com muito amor. O meu marido viajava muito, eu tinha que ficar lá no lar, cuidando dela. Aí logo depois, passou um período, veio a Cristiana. Um beijo maravilhosa, que eu amo também muito. A Cristiana também é outra filha querida, muito querida também. As duas são muito unidas, juntas. Sempre eu peço a elas que sejam aquelas filhas. A Cristiana também, dedicada, a Cristiana já é mãe também, né? Que ela também tenha essa dedicação de mãe e que seja uma doadora de amor dentro do lar. Essa dedicação é muito grande. Eu sempre tive esses momentos cheio de companheirismo, cheio de amor, cheio de dedicação, e acreditava que Deus estava em primeiro lugar, né, na nossa vida. Está, não é, dona Ilza? E a senhora nasceu onde? Fiquei curiosa. Nasci em Poconé. Nasceu em Poconé. É uma pantaneira, né, de coração, né? Vivi aquela vida lá, né? Mas a minha vida no lar foi uma vida, assim, muito dedicada mesmo. Que coisa linda. Eu assumi, eu acho que a gente tem que assumir. A mulher, ela é muito importante dentro do lar. Ela tem que ser muito cuidadosa. Ela tem que superar toda essa dedicação, porque ela tem que demonstrar aos filhos e principalmente para o marido. O homem precisa disso. A gente ganha nessa dedicação, é nesse autoritarismo que a gente tem que ter dentro de casa. Tá vendo já quanta coisa você pensou aí dirigindo e ouvindo aqui a dona Ilza dessa história de doação, de amor, uma matriarca
tem uma história realmente dessa devoção à família e uma fé muito bonita. Eu vou mandar um abraço também à tia Sônia, que também está sempre conosco, da família Azul, uma querida, vendo a senhora Sônia. inevitável que eu Tia me Sônia é lembre, maravilhosa. que é uma rainha maravilhosa, deve estar acompanhando. E Sim. Lu, a gente quer ouvir um pouco, a gente nunca cansa, a Lu já veio aqui várias vezes, sempre que ela vem faz um sucesso. As pessoas falam assim, gente, de onde vem essa energia, esse conhecimento, essa mistura que encanta todo mundo? Conta um pouco para quem ainda não ouviu a sua história. Bom, então vocês já puderam ouvir um pouco dessa base, né? A mãe dedicada, a mãe presente, a mãe que nos exigia, não só de mim, como da Cristiana e do Glauco, que tudo que ia fazer tinha que ser bem feito. E nada poderia parar no meio do caminho. Já que começou, tem que terminar. E no meu caso, né, a mais velha, a filha mais velha, a neta, a primogênita neta, a primogênita sobrinha, então aí a proteção, a cobrança, os cuidados ainda eram maior. Mas tudo isso eu visualizei como forma de amor, que aí eu tinha que dar o meu melhor. E aí a Luciana cresceu, formou em economia, não satisfeita com a economia, foi fazer especialização em administração de marketing. E era meu sonho, era o marketing, a escola de marketing, o mundo do marketing. E aí não só eu fui estudar, como também eu fui trabalhar numa empresa de consultoria em São Paulo, tanto a especialização quanto, né, os estudos, a especialização e o trabalho em São Paulo. Então eu fui para São Paulo para fazer esse momento de estudos, um ano que foi de dedicação. E ali a gente tem a oportunidade de conhecer um mundo cheio de diferenças, um mundo que você tem que fazer a diferença no meio das diferenças. Você não pode ser mais um. Você tem que ter ali o teu posicionamento, fazer o seu melhor, mas não para prejudicar ninguém. Não, justamente para você construir a sua marca. E assim foi essa trajetória. Essa trajetória de hoje, né, como palestrante, voltei para Mato Grosso, mas lá em São Paulo, depois dos estudos, teve um momento que a gente teve que passar por um momento de muita superação. E a minha mãe, nesse momento, foi fundamental. Porque como eu fui por um sonho para estudar, então hoje, se eu sou tudo que eu sou, é graças a esse momento de superação. Então, em São Paulo, foi necessário fazer algumas cirurgias, em função, né? Quer dizer, em função não. Por eu ter a condroplasia e o nanismo. E chegou num certo momento que a minha estrutura física estava muito comprometida. E quando eu liguei para minha mãe, falei, mãe, fui no médico, ela falou assim, ok, em uma semana eu estou aí e nós vamos novamente no médico. Então ela sempre foi essa pessoa de força, de encarar. Tem um problema? Peraí, vamos encarar. Qual é o caminho? Podia chorar? Podia. Mas ela não era ficar sentada no choro. Você podia chorar como alívio, mas você tinha que encarar para vencer esses desafios. Então foram 2 anos e meio de tratamento, e ela sempre ali por perto. A Cristiana acabou indo para São Paulo para fazer a faculdade, mas para me dar um apoio. Meu pai, que era essa pessoa que trabalhava, viajava, mas se estruturou para a gente fazer todo esse momento, né, de cuidar da saúde, de enfrentar um tratamento diferente, mas sempre com as palavras que ela colocou: amor, fé e superação. E foram momentos muito ricos, porque a gente teve uma convivência muito forte, que a gente nunca imaginava que todos nós poderíamos morar numa grande cidade. Nós fomos para uma cidade para um sonho e, de repente, no meio do caminho, mas no meio do caminho, esse cuidar, esse tratar, uniu mais ainda a família e todos tiveram a oportunidade de crescer. Então, hoje, a Cristiana na sua profissão, o Glauco na sua profissão, cada um de nós 3 na sua trajetória profissional, mas vencendo os desafios. História linda, né? Que demais. Que história maravilhosa. É inspiração demais. Assim, me remete muito, vocês, as duas falando, me remete muito, né, Marcela? A conversa que tivemos semana passada com Maria Rosi e Nina.
Aliás, com todas as nossas mães e filhas que estiveram aqui. Maria Rosi falou uma frase belíssima, que ela falou o seguinte: a mulher tem uma força que acolhe, porque também somos berço. É exatamente o que a senhora disse. Nós somos fortes, nós precisamos ali, às vezes, estarmos calcadas numa firmeza, né? Mas também somos aquelas que nós estamos nos acolhendo, precisamos acolher nossa família, os nossos, né? E realmente converge muito com o que a gente tem ouvido aqui, né, Marcela? Sim. Converge muito. E a Lu trouxe uma história de um acolhimento, mas com uma força muito grande. Essa base, porque hoje, Lu, a gente vê pais irresponsáveis que não conseguem dizer não conseguem impor os limites, e as frustrações elas vêm, e as necessidades, as situações da vida, mas um sofrimento com dignidade, com maturidade para seguir adiante, dando uma força. E muita gente hoje também, Lu, precisa ouvir isso. As dificuldades, elas vêm. E tem o colo, tem o momento da fragilidade, mas tem o vamos lá superar e resolver isso. Isso foi muito forte na sua história. Foi sempre muito forte na minha casa. Vamos lá, vamos fazer o nosso melhor. Nunca era assim, voltar para trás, se esconder. Né, dona Ilza? Sim. E no início, logo que ela nasceu, é uma coisa assim que é de Deus mesmo. Eu senti que ela era diferente. Eu tinha que acolhê-la e dar todo o suporte para ela. E o marido viajava muito, e eu tive que assumir tudo. E na época que ela teve o diagnóstico daqui, de Cuiabá, do médico, ele falou assim, ela estava com 6 meses. Vamos aguardar até dezembro, às vezes ela pode desenvolver. Eu parei, pensei, falei, não, por que esperar até dezembro, se é uma época que ela vai estar andando? Se eu já posso resolver agora. O marido estava viajando, eu escrevi para o meu pai, pedindo uma ajuda financeira, que naquela época a gente não tinha. E meu pai me ajudou, fez toda a programação da ida para o Rio, que o médico daqui indicou. E isso a gente fomos acolhida por uma prima lá no Rio, e tive o primeiro diagnóstico dela, né? E esse diagnóstico me fortaleceu mais ainda, né? Para entender e caminhar junto com ela, né? E esse amor foi muito grande, é muito grande. E a gente consegue sentir, quem está no rádio está sentindo também no tom da sua voz. Vale muito que você acesse o YouTube agora. CBN, CBA, deixa uma mensagem para dona Ilza, para as duas. Ai, que sorte a minha, hoje dose dupla de Luciana aqui comigo. A gente precisa fazer um breve intervalo, respeitando a rede. O repórter CBN chega trazendo as principais notícias do país a cada meia hora. E daqui a pouco, CBN Múltiplas aqui, com uma história de emocionar e de inspirar, e muito também os seus negócios. A gente vai aprender muito com Luciana. Não saia daí, é uma pausa bem rápida. 14 horas 40 minutos, quinta-feira, 29 de maio de 2025, seguimos com o nosso estúdio CBN Cuiabá. Você chegou agora, sempre é tempo. Bem-vindo ao nosso faleiro aqui nas tardes da Central Brasileira de Notícias. Menino Anderson, alcança o nosso WhatsApp, porque eu quero falar em alto e bom som aqui com a nossa audiência qualificadíssima. Lê a sua mensagem, o seu nome, o seu áudio, do jeito que você quiser. Só tem faleiro com você, porque, aliás, é sobre você. Nossa, hoje vou ter um apoio aqui ilustre de Alana entregando aqui a nossa comunicação. Pode aparecer, não morde não, fica à vontade. Olha, quem já passou por aqui? Coisa boa. Edivane, querido, um abraço para você. Daqui a pouco eu solto seu áudio. Seu Afonso, Eduardo, motorista de aplicativo, sempre querido. Priscila, muito obrigada. Que bom que você gostou aqui da composição do frio. Continua participando, manda o seu alô, o seu beijo carinhoso aqui para as nossas convidadas, mas é claro que eu vou tocar a bola de forma elegante, sofisticada, porque ela merece. Luciana, querida, tá na sua mão. Qual é a sua primeira pergunta para essa dupla? Olha que as perguntas estão incríveis, mas eu quero, né, obviamente, ter o combustível aqui do conhecimento dessa mulher, porque ela é uma referência no que faz. A Lu, ela é uma transformadora.
Ela é realmente uma mentora, palestrante sobre gestão de negócios, já transformou inúmeras empresas em Mato Grosso. Já foi referenciada aqui no Múltiplas pela nossa entrevistada Leila Maluf, você lembra, Má? Ela lembro. falou Falou do mesmo. trabalho que a Luciana fez na empresa, no grupo. E eu queria que você trouxesse para nós aqui, Lu, a partir da sua experiência, uma pauta muito importante que é comunicação. Eu falo que a comunicação, ela é a solução de todos os problemas e ela pode ser também um grande problema, se não bem feita. E a gente está vivendo um momento hoje no mundo complexo, por causa da abertura das redes sociais, que foi um bem, né? Obviamente tem um lado positivo, mas também trouxe um lado para a nossa reflexão, porque todo mundo hoje pode falar e pode falar sobre qualquer coisa. Conversa conosco sobre a sua experiência a partir da nossa necessidade de se comunicar. Bom, primeiramente que comunicação é tornar comum a todos. E hoje, como você acabou de dizer, todo mundo comunica, mas o que é importante quando você comunica? É o que o outro sente quando você fala. E muitas das vezes a gente não para pensar nessa reflexão. A gente só quer falar, falar, falar. E muitas das vezes o que você está falando não está chegando como deveria para o outro. Então, comunicação, acima de tudo, antes de tudo, na verdade, é a ação. Mas a ação para deixar claro, a ação para deixar transparente. E muitas das vezes, quando a gente percebe que tem conflitos dentro de uma empresa, numa comunidade, numa família, porque a comunicação está com ruídos. Então, comunicar, tornar comum a todos. Mas precisa de uma pauta, de um posicionamento. Onde eu quero chegar com essa comunicação? O que eu quero transmitir com essa comunicação? Qual é o efeito? Qual é o objetivo? Qual é o propósito? Porque, senão, qualquer comunicação não chega em lugar nenhum e não tem um direcionamento. Lu, não é tão simples, né? Sabe o que eu percebo? As pessoas estão com muita dificuldade para ouvir. Você concorda, Marcela? Concordo. As pessoas não querem ouvir, elas querem tanto se expressar, querem tanto falar, que elas não ouvem. É uma pauta, lá no escritório, essa é a nossa pauta principal, né? Eliane tá aqui, essa é a nossa pauta principal, o comunicar, a clareza no falar. E, às vezes, a gente tem ali um dissenso, Lu, pelo ouvir. Eu vou trazer eu quero realmente te ouvir, porque eu coloco essa pauta como muito importante, fundamental na vida. Sim. Não apenas numa empresa, na comunicação familiar, né, Marcela? Nós aqui, inclusive, nós estamos aqui como comunicadoras. Semana passada, uma breve ilustração aqui. Eu tive um episódio que foi muito surpreendente. Eu estava numa palestra de um seminário do agronegócio. Eu fui debatedora, coloquei meus pontos ali como debatedora, que era a minha função provocativa. Na hora que eu desço, todo mundo veio conversar e imediatamente... surpreendentemente, um colega, um advogado, que eu respeito muitíssimo, nem é daqui de Mato Grosso, ele é de São Paulo, ele veio falar pra mim, falou assim, Luciana, sua fala me preocupou. Eu achei que ele tivesse falado por causa das provocações que eu fiz. Eu falei, por quê, meu amigo? Ele falou assim, porque eu sou muito entusiasta desse mercado. Eu falei, do mercado de crédito de carbono. Eu falei, ué, mas eu também. Eu falei, em algum momento eu fui ambígua pra deixar transparecer que não... E aí foi até engraçado, meu filho estava na plateia e falou assim, mãe, ele ouviu, eu falei assim, mãe, não é possível, ele deve ter saído da sala em algum momento e voltou ali para ele ter feito essa comunicação. Então, me dá uma dica para nós aqui, na vida, que você entende em termos práticos, assim, para a gente melhor se comunicar. E deixa eu só aproveitar deixa para colocar uma pergunta do seu Pinheiro. O seu Pinheiro é um ouvinte fiel, está sempre conosco, ele disse assim, Marcela, pergunta aí para a Luciana o que eu devo começar a falar para as pessoas para elas prestarem atenção, para elas me ouvirem. Perfeito. Porque há uma distração, ou seja, no celular, são muitas as ferramentas e ele quer aquele gancho inicial. Preste atenção no que eu estou falando. Então vamos aproveitar e responder também ao nosso ouvinte querido. Perfeita pergunta. Bom, como é o nome dele? Seu Pinheiro. Seu Pinheiro, primeira coisa, sem poder, e sim autoridade. Que é autoridade? Quando a gente fala, a gente tem que transmitir algo. E como o outro vai sentir o que você está falando. Muitas das vezes a gente não precisa falar muito, mas faça uma construção bem objetiva, com clareza e lembrando sempre com quem eu estou falando. Muitas das vezes a gente tem que usar uma linguagem mais simples,
para o outro entender. As linguagens rebuscadas, se a pessoa não convive no seu meio, ela não vai entender. Então, sempre a comunicação, o tornar comum é justamente clareza, firmeza, e a outra pessoa perceber que na sua fala você quer ajudar com alguma coisa. Você quer inspirar o outro e não prejudicar. Eu quero também ouvir, Lu, você conversar um pouco com as pessoas sobre a comunicação violenta, porque o meu faleiro, que é a comunicação, que é a boa conversa, esse é um nome justamente porque era uma forma carinhosa da minha conversa com a minha avó. Mas eu vejo profissionais usando uma comunicação violenta no sentido de um falso posicionamento. Eu vejo o ego inflamado, vaidade, uma forma de tentar encurtar um caminho, de inibir as pessoas na resposta, e de onde parte uma comunicação, muitas vezes em massa, de repente, né, um diretor, um coordenador que usa esse tipo de comunicação violenta acreditando ser uma ferramenta eficaz. Eu gostaria de ouvir você, que é uma profissional da área, falando a respeito. Então, é justamente falando como, né, ou falando do poder. Não é com poder, e sim com autoridade. O que é autoridade? Quando você tem conhecimento de causa. Então, falar, você tem que ter um equilíbrio na voz, você tem que ter simplicidade, você tem que ter um pouco de humor, que é justamente para não ficar aquela fala numa linha só, ela tem que ter ondas. E outra coisa que é importante, ritmo. Nem devagar, nem acelerado, no ritmo, que é justamente que o outro, ele passa a prestar atenção em você. Então, é justamente usar o score. Simplicidade, comunicação, criatividade, no caso. Simplicidade, criatividade, humor, ritmo, empatia e muito entusiasmo. Porque o seu entusiasmo, ele passa a credibilidade. E o entusiasmo daquilo que você tem conhecimento de causa. Porque quando a gente não tem conhecimento de causa, na maioria das vezes, você quer falar com poder. E aí você não prende atenção. Você não passa objetividade. Anota, faz favor, que ela Que sabe o que aula. ela está falando. E hoje, se você, por um acaso, fez, né, por falta de conhecimento, teve essa comunicação, ainda dá tempo. É só recalcular a rota, ficar atento e realmente respeitar. Eu acredito muito na gentileza, na educação. A gente pode falar de tudo também, desde que a gente respeite o outro e assim o faça em qualquer situação. E aí você precisa ter repertório. Minha amiga, meu amigo, não dá para ganhar no grito, não. Exatamente. Lu, o que você quer saber da dona Ilza? Você tem Pode prioridade? perguntar. Não, eu faço questão. Você tem Não. esse quadro. Não, você Tem pode certeza? perguntar, porque eu quero falar da outra pauta. Ai. Pode perguntar. Não, mas você não quer falar da pauta todinha? Pode falar. Não, eu quero que você... A gente Você tá divide, tão a linda gente, de a gente amarelo. combina, gente. É. A gente divide aqui, porque eu adoro ouvir Marcela falar. É uma aula pra mim, gente. Ela é uma professora da comunicação. Eu estou aprendendo Eu vou chegar aqui com mais ela. perto da dona Ilza. São duas mulheres Não tem. cheias de atitude. É demais. Ô, dona Ilza, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora que chega mais pertinho de mim. A senhora já deu uma aula de força, a senhora contou. Vou pedir para a menina Anderson, enquanto eu falo um pouco da dona Ilza, colocar as imagens aqui da família. Tem foto da Lu pequenininha, tem foto da senhora com a família, mas a gente está falando de uma moça com 21 anos, com essa iniciativa, com essa sabedoria, com essa serenidade, uma aquariana. E a senhora nos dá uma aula muito forte de fé, também de irmandade, de harmonia, e hoje falta um pouco no mundo, né? Essa proximidade, fala, às vezes a gente vê uma notícia, falta Deus na vida dessa pessoa, a gente conversa assim, não é, dona Ilza? Fala um pouco de onde vem essa força, de como a senhora abastece essa fé e essa irmandade que a senhora encontra tempo para esses encontros ainda com as amigas lá de Notre Dame. Como é que a gente aqui, nessa simplicidade, aqui, o proletariado, como é que eu consigo ser assim como a senhora? Conta pra gente. Dona Ilza, deixa eu só fazer um comentário aqui que eu acho que é importante. Mas esse é o propósito desse quadro. Maravilha. O propósito desse quadro é as mulheres apoiando outras mulheres. É por isso que nós estamos aqui. E quando nós encontramos uma mulher que exercita isso na prática, porque assim, o que eu tenho visto, eu tenho conversado com muitas mulheres a respeito, inclusive por causa do Múltiplas, que não é um discurso, dona Ilza. Não é um discurso. Não é um discurso, olha, eu sou uma apoiadora de mulheres. Não é assim. Nós temos que, na vida, mostrar. Sim, eu estou de mãos dadas com você. Você pode contar comigo. Então, eu queria que a senhora falasse, como a Marcela perguntou, o que te motiva a ter tão concretamente isso na vida? Primeiramente, esse grande motivo é você ter Deus
e aceitar o que Deus determina para você. Porque não é fácil você querer enxergar e entender as situações que vêm para você. E essa aceitação é que nos impulsiona para a vida, para o caminho melhor. Que Jesus é o quê? É o caminho, a verdade e a vida. E outra palavra que eu sempre tenho comigo é você assumir. Sempre assumir e dê exemplo. Quando você assume, você dá o exemplo. Aí, nesse exemplo, você estando com Deus, você busca essa força para você ir para frente. E vem a coragem de enfrentar. Isso sempre eu tive comigo. E a força da mulher é quando a gente aceita. Aceita o quê? Aceita a sua vida, principalmente quando você constrói a sua família. A sua vida junto com o seu marido. Olha lá, a senhora, coisa mais linda, a força Pois é. e a vida. É a vida. E isso é uma das coisas que eu tive sempre. Todo momento que eu vivi, do período do nascimento dela, até quando ela já estava madura, que ela já estava pronta para a vida, eu dediquei, foi a dedicação, é assumir. E o meu marido foi uma pessoa muito companheiro nessa parte. Ele sempre me ajudou, dando o meu valor. Sim. Esse valor que me impulsionou mais ainda. Que demais. Olha que linda família. Maravilhoso. Ô, Lu, eu vou pedir para você fazer mais um questionamento em respeito ao nosso tempo, porque eu Sim, quero ouvir mais dessas eu mulheres. quero, sim. Parar o relógio. Eu quero finalizar, Ma, com a tríade que a Luciana sempre prega. A Luciana sempre fala que tudo é superável na vida se houver amor, se houver fé e se houver vocação. E eu acredito muito nisso também, minha xará. Acredito piamente nisso. E eu queria que você falasse um pouco, como mulher, como indivíduo, não apenas como mulher, né? Sobre a sua história com a acondroplasia e o nanismo. Sua mãe já contou pra gente o papel fundamental que ela teve. Agora eu quero ouvir a sua perspectiva. Conta pra nós. Quando a gente fala de superação, a superação começou quando no dia que a minha mãe tomou a decisão, que o médico falou que era para esperar até dezembro, ela falou, não vou esperar até dezembro. Né? E ela se organizou com o meu avô, pediu ajuda para o meu avô, se estruturou e foi. Quando ela foi para o Rio de Janeiro, com a ajuda da prima também, que morava no Rio de Janeiro, e esse especialista do Rio, Quando sua tia também. Minha tia também, exatamente. Quando a gente retornou para Cuiabá e ela começou com dedicação colocar o tratamento em ordem, fazer com que eu seguisse o tratamento, os médicos diziam que eu só iria começar a andar após 1 ano de idade. Eu andei com 11 meses. Então, essa dedicação, essa força, essa superação fez com que a minha vida inteira eu sempre não olhasse para o problema e olhasse para frente. O que nós temos de oportunidade? Então, quando eu nasci, meu pai ainda não tinha uma estrutura financeira. Então, nós tivemos que trabalhar. Ele trabalhava muito. Minha mãe, acabou que ela deixou de ser professora, mas ajudava ele. Então, esses exemplos de fazer, de ter que trabalhar, ter que enfrentar. E como ela disse, ter que aceitar. São os desígnios de Deus. E quando a gente aceita, tudo parece que favorece. As coisas você vai aprendendo, você vai aceitando. O que é aceitar? É encher o seu coração de amor. Quem ama, cuida. Se você cuida, você ama. Então, é a questão quando a gente fala do amor, da superação, e olhar para dentro de si. Qual é a sua vocação? O que você sabe fazer bem feito? O que você sabe fazer? E com esse sabe fazer, você começa a fazer com amor, com dedicação, com superação, e você vai se tornando especialista. Chegar aonde eu cheguei não foi da noite para o dia, não foi num estalar dos dedos. Hoje são 30 anos de dedicação. 55 anos de idade,
mas sempre curiosa, buscando, aprendendo, fazendo parcerias, fazendo conexões, viajando, participando de congressos, participando de cursos, enfim. E hoje, articulista de um jornal. Foi um medo muito grande quando a pessoa me ligou e falou assim, quero que você comece a escrever artigo. Eu falei, nossa, não vou dar conta. Claro, a gente na hora pensa não vai dar conta. Eu falei assim, mas peraí, vamos lá, né? Vamos fazer o primeiro artigo, quem sabe? E hoje, já são 2 anos escrevendo. Quantas oportunidades de você sair na rua e a pessoa falou, olha, adorei o seu artigo, me ajudou, me inspirou. Hoje, eu sou uma pessoa muito melhor graças àquele artigo. Então, o que a gente faz é para impulsionar, para inspirar o outro. Quando eu digo ser melhor, é você fazer o seu melhor, que o seu melhor vai ser inspiração para o outro. E, com certeza, isso transforma. E transformar, eu acredito que é o maior investimento que todos nós podemos fazer na vida do outro. Se ajudar o outro. E quantas vezes eu fui ajudada? Se eu fui ajudada, por que não eu não vou ajudar os outros? Sim, então, multiplicar. E você tem uma força muito grande. Você fala várias vezes na nossa última conversa de não se colocar na situação de vítima, que vez ou outra, quando te chamam para esse enredo, você diz, não, a minha história é diferente. Eu acho isso sensacional, Lu. Porque a gente não pode vitimizar. Deus não quer isso para você. E o fato da gente não vitimizar é a coragem. Aonde está a sua coragem? Quando você olha para dentro de si. E essa herança, não só da minha mãe quanto do meu pai, mas dos meus avós também, tanto maternos quanto paternos. Eles também tinham essa força, tanto de coragem, dedicação e da fé. Então, eu sou cercada por uma família de muita fé. Ai, que sorte a nossa. Lu, último minuto pro fim, inclusive, dessa edição especial, Mães, Mês das Mães, múltiplas mães. Eu vou pedir para você deixar suas considerações, agradecendo e muito a honra, a sorte de tê-las aqui conosco hoje. E que bom, Lu, eu repito sempre de boca cheia, que você escolheu caminhar com a CBN e colocar em prática esse projeto que irradia luz e conhecimento e muito amor, viu? Eu me sinto muito feliz aqui, você já sabe. Eu já tô assim publicizando para todo mundo o quanto eu adoro a minha quinta e estar aqui com vocês na CBN. Mas eu realmente queria finalizar agradecendo Dona Ilza e Luciana, muito obrigada, né? Vou até dar uma licencinha. Que realmente foi muito especial. Nós fechamos com chave de ouro esse mês, que foi muito especial. Foram histórias belíssimas que nós ouvimos aqui. Eu me emocionei muitíssimo, como eu acabei de me emocionar aqui com a fala da Luciana, com a fala da senhora. Para todas as mulheres que estiveram aqui conosco, nosso muito obrigada. E eu queria só ouvir, que a gente tem realmente, literalmente 1 minuto. 20 segundos. 20 segundos, eu queria ouvir. Eu só queria ouvir realmente, assim, uma palavra, Lu. Qual o seu sonho? O que você ainda quer para o mundo? Fazer muito mais do que eu já fiz. E você, Dona Ilza, senhora? É estar bem com a família, com os amigos, porque quando há amor, há vida. Amém. Eu quero ser sua amiga, Dona Ilza. Olha só. A gente já me sinto. Tia Sônia divide ela comigo aqui. Ai, lindo. que lindo. Que Não sensacional. queria que acabasse. Pois é. Mês que vem a gente continua, só não vai ser o especial Mães e Filhas, né, Mar? Com certeza. Semana mulher, que vem caminhada- estamos aqui. Caminhada longa. Longa. Qual é o nome da sua assessora, que eu sempre te pergunto? Eliane. Muito obrigada por todo o apoio aqui valioso. A Lana, querida, talentosa aqui conosco, registrando tudo. Lu, você sabe, eu faço questão de soltar esse faleiro para você sempre. A sua história é sensacional, o seu trabalho, a sua competência, a sua energia. Volte sempre, portas abertas. Gratidão. Dona Ilza, eu levo a senhora para a vida. Que energia boa, que bagagem. Obrigada. E Lu, você é incrível no que faz. Dá uma pausa no escritório, que é um sucesso, porque você faz com referência, com excelência o seu trabalho, para fazer um outro trabalho lindo. Obrigada. Quinta-feira que vem tem mais múltiplas. O repórter está Estaremos chegando aqui. por aí. Por favor, vamos aplaudir esse quadro fechando o mês de maio. A gente volta já.